O time que o técnico Gabriel Milito deve entrar em campo no sábado começa com o Everson no gol, claro. Estrategicamente, para mim, é o segredo do jogo. Quem acertar a mão, leva. Eu acho que a ideia do Atlético amanhã é: Botafogo, você tá sofrendo contra times mais fechadinhos, né? Eu vi no Brasileiro como você tem sofrido contra times mais fechadinhos. Inclusive Contra o próprio Atlético. Contra o Atlético. Saudações, torcida do Galo. Tá chegando a hora, meu querido, minha querida torcedora do Galo. Bora que bora para as últimas informações, porque hoje é o último dia antes da final. Faltam menos de 24 horas, então falta menos de um dia aí na realidade. E eu tô trazendo aqui para vocês as últimas informações aí, galera, após o treino. A gente tem aí a provável escalação. Vou trazer todas as informações junto com o debate do Linha de Passe aqui da ESPN Brasil. Já quero deixar os créditos, link na descrição do vídeo. E galera, bora conferir aí, porque o vídeo tá bem completinho, pra gente conferir e ficar por dentro aí de todas as análises e também aí da escalação do Galo. Bora conferir então, se inscreva, deixa aquele like e partiu conferir. É isso, William. Boa noite, um beijo pra vocês, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Pois é, hoje teve reconhecimento de gramado, teve um pouquinho de treino aberto, 15 minutinhos das atividades do Atlético, a gente pôde acompanhar, né? Só o aquecimento, mas já deu pra ver bastante coisa, porque todo mundo tava no gramado, né? Quem não tava era o Matias Zarate, estava fazendo um trabalho de fisioterapia. Depois treino fechado, mas a gente teve a informação de que o Daverson treinou como titular, entre os titulares, e deve começar jogando contra o Botafogo neste final de semana. O próprio técnico Gabriel Milito, que também deu entrevista coletiva nesta tarde, falou depois que não tem muito segredo para esse jogo contra o Botafogo. Claro, entraria com o que tinha de melhor, com o que tem de melhor. E pensando também em momentos de temporada, né? Começou o ano sofrendo com muitas lesões, agora tem praticamente todo mundo à disposição, como eu disse, com exceção do Zarate, que está com uma lesão muscular, acabou acontecendo no jogo contra o São Paulo recentemente, e até o final vai como dúvida, mas deve ficar fora sim desta final contra o Botafogo. Então, o time que o técnico Gabriel Milito deve entrar em campo no sábado começa com o Everson no gol, claro. Lianco, Batalha e Júnior Alonso, a linha de três que ele gosta de fazer, de zaga, né? E aí, com 4 jogadores no meio de campo, o Gustavo Scarpa como ala direito, né? E tem Fausto Vera e Alan Franco no meio campo e o Arana do lado esquerdo. Na frente, o trio de ataque com Hulk, Paulinho e Daverson como o centroavante aí que o Atlético gosta muito, o técnico Gabriel Milito gosta dessa formação. Inclusive, a gente pode perguntar para ele sobre esse momento de oscilação do Atlético, né? Em que ele tentou explicar um pouco por que ele acredita que isso aconteceu. E tem a ver com esse palco dessa final, porque ele acha que o time mudou bastante, focou muito na final da Libertadores, desde que conseguiu passar do River, e acabou deixando o emocionar pesar um pouco nesses últimos 10 jogos que não conseguiu uma vitória. Vamos ouvir o técnico do Atlético. Cuando volvimos a Belo Horizonte, de Buenos Aires a Belo Horizonte y con la clasificación a la final, después de los primeros juegos, eu sentí el equipo se quedó en Buenos Aires, esperando la final. Y sabemos que eso es un error, pero es muy humano. Cuando uno tiene una final, la final más importante del continente, hay que jugar partidos, pero uno de alguna manera está con la mente puesta en esa final. Pero ahora estamos aquí en Buenos Aires. Ahora nos volvimos a encontrar en Buenos Aires y eso para mí sí es especial. Porque ganamos el derecho de jugar la final aquí en Buenos Aires versus River y ahora estamos nuevamente en Buenos Aires para disputar la final. É isso aí, fã de esportes, começando o nosso Linha de Passe, hein? Essas arquibancadas amanhã, essas cadeiras estarão lotadas. Vai ter muita gente por aqui, expectativa no estádio praticamente lotado para Botafogo e Atlético Mineiro. Bom, os caras já tomaram conta de Buenos Aires, vamos tomar conta do Monumental de Nunes, com certeza, neste sabadão. Vamos começar a falar desse jogo, essa expectativa, o que pode acontecer, o que a gente imagina para essa decisão. Eu vou começar com o Calçade aqui, falando sobre tomar as rédeas do jogo. Quem você acha que deve ou vai tomar as rédeas do jogo, seja de que forma for, sendo mais ofensivo, se soltando mais para o jogo ou tentando segurar um pouquinho mais para ver o que acontece lá na frente? Bom, boa noite, companheiros, boa noite também para todo mundo que nos acompanha. A gente está falando de uma final,
de um tempo muito curto para se decidir um título, num campeonato, é um torneio, né? Não é um campeonato de pontos corridos. Então, assim, eu vejo, para responder a sua pergunta, que a questão estratégica, e isso é uma estratégia, como é que você vai se comportar, como a equipe, onde ela vai se colocar dentro do campo, se vai subir mais, se vai subir menos para marcar, eu vejo que isso tem uma importância fenomenal no resultado do jogo. E a questão tática também, porque a gente está falando de um jogo que quem conseguir cometer o menor número de erros vai certamente ganhar aqui. Final, então, né? assim, o que você pergunta é extremamente importante, porque eu vejo, o Botafogo teria mais essa capacidade pelo que a gente está vendo nesta sequência do Arthur Jorge, pelo perfil do treinador e o perfil da equipe. Porque é o seguinte, cara, você pode movimentar a equipe em espaços do campo, torná-la um time de só marcação, com o Luiz Henrique, o Galo também do outro lado, com o Hulk, com o Paulinho, provavelmente com o Davidson, Scarpa e Arana, você marca, mas você não tem só marcadores, você precisa de uma colaboração. Então eu vejo o Galo, já vi o Galo mais adiantado, o Botafogo mais adiantado em alguns jogos, vi um Botafogo um pouquinho diferente contra o Palmeiras, você veja a estratégia, não é que ele baixou muito, mas um pouquinho diferente, então eu entendo que o Botafogo talvez suba um pouquinho mais para pressionar o Galo, mas eu estou muito curioso para ver o que o Milito vai fazer, porque o Milito não pode baixar e ficar tomando pressão como tomou no jogo em BH, porque também tinha um a menos no segundo tempo. Justifica, né? 5 minutos, 40 minutos do primeiro tempo a expulsão. E muito desfalcado também, né, Calçade? Muito desfalcado. Mas ele conseguiu segurar o Botafogo, quase que o time titular do Botafogo. Então, vamos ver. Estrategicamente, para mim, é o segredo do jogo. Quem acertar a mão, leva. E como é que tem que ser essa estratégia então, Bertozzi? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite Calçade, boa noite Pedro Ivo, fã do esporte, pessoal no estúdio. O Botafogo tem uma coisa que o Arthur Jorge, lembra quando ele chegou e botou o time na altitude com 4 atacantes e a gente falou, caramba, mas, né? Que louco, né? Chega devagarzinho, né? Mas ele já quis dar ali um cartão de visita de como ele entendia o futebol e de como ele achava que seria possível dar a sua identidade e a sua visão de jogo ao Botafogo. E ele conseguiu fazer isso, tornando o Botafogo um time equilibrado, que é capaz de manter todo esse potencial ofensivo, mas também de se defender bem, de conseguir ter um trabalho sem bolas legal. O Milito também chegou chegando, né? Ele chega fazendo mudanças radicais, ele chega num momento difícil da temporada, o time com uma final de estadual para jogar, um estadual que não tinha sido bom em termos de desempenho até ali. Recuperou alguns jogadores? Recuperou, Scarpa, o próprio Scarpa, que tinha até virado reserva no final da passagem do Filipão e acabou já sendo decisivo ali naquele título e esticou a corda, só que ele não tinha um elenco tão numeroso quanto o Botafogo. O Botafogo mudou muito as peças também ao longo do ano, sim. É um time até bem diferente hoje do que era quando o Arthur Jorge chegou. Mas o Milito percebeu também que para ele ter o estilo de jogo que ele gostaria, ele teria que ter um time sempre na ponta dos cascos fisicamente. Porque é um time que pressiona alto, que vai para cima, mas que também assim, tem que ter uma intensidade para sustentar esse jogo, que no calendário do futebol brasileiro é quase impossível. Então acho que em alguns jogos, especialmente os jogos de Copa, ele falou, opa, aqui eu vou ter que dar um passinho atrás, aqui não pode ser o que eu gosto, aqui tem que ser o que eu preciso. Eu sei que o futebol que o Atlético vai ter que mostrar amanhã não é o que ele gosta de ver como observador de futebol, um cara que foi treinado pelo Pep Guardiola e aprendeu muito de futebol com ele. Sim. Mas ele sabe que o mais importante de tudo no futebol é a estratégia que te faz vencer. E a estratégia que trouxe o Galo à final da Libertadores é a de ser um time, com exceção de quando precisou indiscutivelmente tomar as rédeas, Fluminense no jogo da volta, River no jogo da ida, que ele tinha que fazer resultado para defender aqui. De resto, ele procurou sempre ser um time ali um pouco mais cauteloso, equilibrado, que não desse tanto espaço assim para o adversário e que também não tem receio de usar uma bola longa, né, de passar pelo meio-campo, porque ele não tem um meio-campista criativo jogando por dentro. A criatividade desse time depende muito dos lados. Então, assim, o Botafogo tem uma identidade e vai com ela. Eu não vi o Botafogo se adaptar totalmente a ninguém. Como diz o Calçade, pequenos ajustes. Mas isso é papel mais do Galo, né? Claro, então. Se tiver alguém que se adaptar ao outro, é mais do Galo. E até mesmo a questão da forma, né? Sim. A forma pesa muito na ideia de, peraí, isso aqui tá dando certo para eles
E o meu jeito, eu respeito o meu rival como um time que está na ponta dos cascos e eu vou precisar ali entender isso e saber quando que eu vou poder atacar. Então acho que a ideia do Atlético amanhã é, Botafogo, você está sofrendo contra times mais fechadinhos, né? Eu vi no Brasileiro como você tem sofrido contra times mais fechadinhos, inclusive Contra o próprio Atlético. Contra o Atlético. Então eu acho que assim, eu vou me surpreender muito. E vou te falar uma coisa também. Quantos times já conseguiram vencer na final fazendo algo muito diferente do que estavam acostumados a fazer? Final não é hora de inventar muito, né? Então, esse é meu ponto, porque assim, você falou de dar passinho para trás. Mas você dá passinho para trás no mata-mata. Então você negocia aqui, por exemplo, o Atlético contra o São Paulo. No Morumbi, claramente foi para um 0-0. E saiu com a vitória ainda, conseguiu aquela vitória com um gol no final. Depois garantiu a parada em casa. Em alguns jogos, o Galo no mata-mata, ele negociou. Ok, e conseguiu. Foi muito bem sucedido no mata-mata. Chegou na final da Copa do Brasil, tá nessa final. Mas amanhã é um jogo só. Cabe dar passinho para trás amanhã? Opa! Quase que eu tive que puxar o passinho para trás do microfone. Deve dar passinho para trás, William. Deve dar passinho para trás, respondendo boa noite a você. Léo, Calçade, Fundo Esporte com a gente. O Galo precisa dar um passinho para trás. O passinho para trás não é mudar tudo que ele vem fazendo. O passinho para trás é pensando no que o Galo foi montado. Quando você monta um elenco, um quilate de Hulk, de Arana, de Paulinho, de Scarpa, a gente pode falar até do próprio Davidson, você não pensa que esse elenco foi montado para estar sempre dando um passinho para trás. Quando você traz um cara como o Milito, você não pensa que se contratou o Milito pensando em dar passinho para trás. Só que a temporada é circunstancial no Brasil. O elenco não necessariamente é montado de acordo com o que pensa o técnico, porque o técnico troca toda hora. O técnico não necessariamente ele vai desenvolver o que ele acredita como premissa de futebol. E o Milito talvez tenha entendido isso até rápido para os parâmetros de futebol brasileiro. Quem não lembra do início do Milito? Caramba, como joga essa bola, né? Como o Atlético decola, acelera, inverte, o Scarpa decide, o Arana passando, recuperando o Arana. Aí do nada dá uma estagnada. Aí o Milito ele tinha duas opções. Ou ele ia, sabe, dar um murrozinho em algum momento na ponta de faca, porque nem sempre você dá tempo no futebol brasileiro para que esse treinador faça o que ele acredita vingar. Então ele entendeu, aqui a banda toca diferente. E aqui tem dois caminhos mais curtos aqui. Um é Libertadores, outro é a Copa do Brasil. E aqui talvez eu possa abrir mão um pouquinho do que eu acredito. Aí ele deu um passinho para trás. E se ele deu um passinho para trás nas convicções, e dar um passinho para trás, ele não é algo pejorativo. É você entender o que o jogo pede. Você entender o que o jogo pede, montar um plano de jogo, executar bem, se classificar, avançar, ir para a final de Copa do Brasil, para a final de Copa Libertadores. Você não pode estar falando que isso aí é, sabe, pejorativo, é menor. Só que ele deu um passinho para trás. Entendeu como ele competia. Competiu. Foi a final da Copa do Brasil. Talvez tentou dar um passinho à frente. Não deu. O Hulk falou sobre isso até na entrevista. Falou, muito interessante. Talvez tenha sido um excesso de confiança ali no momento que não podia ter. Competiu e chegou aqui na Conmebol Libertadores na final. Amanhã, aqui, Monumental. Tudo é um aprendizado para a final. Frente, talvez. Por quê? Porque quando você dá esse passinho para frente, sempre tem uma reação. Toda ação ela vai desencadear uma reação. O que acontece quando os times se metem a dar um passinho para frente contra o Botafogo? Então, a característica do Galo para chegar aqui, em Copas, foi com esse passinho para trás. A característica de quem deu mais dificuldade ao Botafogo recentemente foi um passinho para trás. Então ele se faz necessário, e não é algo pejorativo, é montar um plano de jogo. Futebol, jogo bonito, que a gente acredita, desenvolvimento de trabalho, isso é tudo muito legal. Amanhã é um jogo só. Sim. São 90 minutos. Se em 15 minutos teu passinho para frente der errado, você toma 2 bolas nas costas, acabou, você não recupera. A atmosfera é diferente, a ladeira fica muito íngreme para subir. Então, esse passinho para trás, ele não é necessário. Ele é algo normal para esse Galo que chega aqui amanhã. Então, mas isso que o Hulk falou na coletiva é legal. A decisão contra o Flamengo é um bom parâmetro? Principalmente o primeiro jogo. Porque ali são 2 jogos, características diferentes. Mas principalmente o primeiro jogo é um bom parâmetro? É um bom parâmetro para você ver. Você olha para o Atlético, Atlético e Botafogo. Tá bom. O que houve é da natureza desses times, assim, mexidas táticas, assim, como mudar comportamento. Nossa, esse jogo lhe surpreendeu. O Atlético, a formação com seus 3 zagueiros. É claro que aí tem movimentos de ajustes dentro do campo, mas ele entra com 3 zagueiros, tem o Scarpa, se quiser jogar com o Scarpa e o Arana como alas, tudo bem, os 3 zagueiros, 2 volantes, aí Hulk, Paulinho e Davidson, tá bom. Preciso linha de 4? Ele fez isso contra o River Plate. O Arana fez o jogador da linha, o Lianco
jogou como se fosse um lateral direito, ocupando aquele espaço do lateral direito. Bom, aí você tem Scarpa, Paulinho, os dois volantes, o Hulk e o Daverson. Já é uma configuração diferente com a mesma escalação. Opa, tô ganhando 1-0. Vou voltar para aquele modo que me proteja melhor. O que eu vejo por exemplo, o Galo. O Galo tem que analisar o adversário. Uma coisa, cada adversário pode te impor um problema diferente. Então, onde vai ficar a linha defensiva do Atlético, tendo um Igor Jesus, que é um jogador que é muito rápido e pode, assim, na profundidade, né, chegar à frente do goleiro. O Luiz Henrique, ele é uma potência. Ele chega, ele ganha no físico, ele ganha na técnica, ele é muito perigoso. Esse tem Savarino e Almada. É um time muito rápido. Subir muito, fica muito espaço. E agora, começo de jogo, primeiro tempo, o jogo, você tem muito tempo. Muito tempo. O tempo é pequeno quando você está perdendo. Então, assim, loucuras assim para o padrão de cada equipe, né? O time foi lá e se atirou na final. Tá bom, tomou um gol, tomou 2, acabou a final. Então eu vejo assim, alguns cuidados precisam ser tomados. E vejo o Galo assim, muito afinado com essa condição de tomar cuidados. E se movimentar no campo de acordo com o adversário. Sabe que quando o banco for necessário, o Botafogo, ele tem muitos jogadores no banco ainda, elenco, né? Que podem transformar a equipe, jogadores que já foram titulares, jogadores também que estão com a fome de ganhar Libertadores, jogadores, alguns que viveram o drama de 2023 e é uma volta por cima, e é legal dar a volta jogando, não só assistindo os outros. Cara, tem muita coisa que envolve uma final. Então eu vejo, talvez o Botafogo um pouquinho mais predominante, né? Aquele time que toma um pouco mais a iniciativa no começo. Essa é uma perspectiva daquilo que a gente viu, de um Atlético que não vem bem, precisando de vencer, e um Botafogo que vem vencendo. O Botafogo vem de um resultado gigante diante do Palmeiras. Isso para mim, teve um impacto tremendo nessa final, porque você chega sabendo que pode, que você ganha de times grandes, que ganha fora de casa, como ganhou do Palmeiras, que você é um time de grandes confrontos, te traz grandão para a final. Se fosse ao contrário, uma derrota para o Palmeiras, a possibilidade de perder o título brasileiro, você tem que, o treinador tem que trabalhar, porque um vai ficar para baixo, o outro vai sair mais cedo da fossa, o outro não vai sair nunca. Cara, e ele veio sem esse problema. Então, assim, tudo isso pesa numa final. Tudo do treinar, aí a habilidade do treinador de entender cada um, como eu preciso falar com o Pedro, como eu preciso falar com o Léo. O Pedro é de um jeito, o Léo é de outro, e você tem nesse trabalho, às vezes, a possibilidade de ganhar um título. Então tem muita coisa em jogo que às vezes o torcedor daqui de cima, daqui, ele não percebe. Mas lá dentro, tem série de aspectos que precisam ser trabalhados ao longo da semana toda. Mas tem jogador grande dos dois lados. E não é assim, não dá para tratar, é mais um jogo. Nunca é, tá? Porque vindo das coletivas aqui hoje, e as duas foram muito boas, tá? Quero parabenizar assim, os dois técnicos, tanto o Marlon Freitas quanto o Hulk também. Foram, assim, o Marlon Freitas falando que, cara, é um grande jogo da nossa história, mas na hora que a gente subiu aqui pro reconhecimento do campo, eu olhei pro Danilo e falando, cara, só caiu a ficha agora, sabe? A gente vai jogar a final da Libertadores amanhã. No sentido de que, cara, há muito tempo você sabe que você tá na final da Libertadores, mas quando você pisa aqui, você vê o palco, você olha aqui em volta, é diferente. O estádio todo envelopado, você fala, a gente merece estar aqui, sabe? A gente fez por onde tá aqui, a gente tá aqui pelo nosso trabalho, pelo nosso sacrifício, pelo nosso esforço. O Marlon Freitas, em particular, é um cara que passou por muita crítica, por perseguição. E ele falou de uma maneira que, assim, chegou até a marejar os olhos do Arthur Jorge ao lado dele, vendo que ele falava dessa maneira da campanha, de como o Arthur chegou para pegar o time, ainda com confiança em baixa, perde os 2 primeiros jogos, e o Marlon diz, olha, o Arthur falou, não, gente, vamos classificar. E o Botafogo desclassifica com uma rodada de antecedência, né? Bom, você não precisa explicar para um técnico argentino o que é o peso de uma Libertadores, evidentemente. Ele se classifica em segundo, é bom dizer que é uma campanha espetacular, porque além disso, vem de 2 fases anteriores, né, antes da fase de grupos,
ele se classifica em segundo, podia ter sido eliminado Sim. e depois tem que ter sido tudo fora de casa e contra equipes pesadíssimas. É bom destacar, os dois eliminaram só campeões de Libertadores. Exatamente. São Lourenço, Fluminense e River Plate de um campeão, lado, inclusive. né? E do outro lado é isso, né? Um São Paulo, um Palmeiras, um São Paulo e um Peñarol. Então são duas campanhas magníficas, são times merecedores de estarem aqui. E o Milito falou uma coisa que me chamou a atenção, que eu achei que ele talvez não fosse trazer para a mesa, mas ele falou, olha, não deveria ser assim, mas eu senti que a gente saiu do jogo do River aqui e a cabeça nunca foi embora de Buenos Aires. Pois é. A gente a última vitória ficou nesse confronto. E a última vitória foi inclusive antes, né? A vitória mesmo nos 90 minutos foi a vitória em casa no primeiro jogo. Então o que ele está fazendo aqui? Olha, de fato assim, eu sei que são 10 jogos sem ganhar. Mas eu sei que a cabeça desses caras também está voltada 100% para o jogo de amanhã. E né? pode ser campeão até sem ganhar. Exatamente, pode continuar sem ganhar e ser campeão. Muito bem, galera, abençoado seja o Clube Atlético Mineiro, que Deus abençoe os jogadores do Galão da Massa, que represente a massa com toda a determinação, raça, vontade, e que eles vão para campo, né, com a cabeça no lugar, focados, com o coração quentíssimos, né, com o mental bem preparado, que eles não caiam em armadilhas, em provocações, que o Galo faça uma partida extremamente perfeita. E o provável time, né, galera, não deve fugir disso aí. Nosso goleiro titular sempre, o Everson, batalha de volante central, fazendo o trio ali, né, Lianco e Júnior Alonso, nossos volantes Fausto e Vera, Arana na esquerda, Scarpa na direita, Hulk Paulinho ali tentando puxar ou escorar uma bola ali pro Davidson ou vice-versa, e é isso, galera, nossos jogadores aí têm muito potencial para conseguir aí se sagrar campeão desta competição tão importante para o nosso continente, e eu vejo os jogadores do Galo muito focados e acredito que essa taça vai vir para Minas Gerais, hein, galera. Bom, é isso, galera, tô muito confiante, tô muito ansioso também, mais uma ansiedade boa, tá chegando a hora do vamos ver, e se Deus quiser, na hora que o árbitro apitar ali, os jogadores vão dar o seu 200%, né, galera, vão dar o que não tem, o gás que não tem, para conseguir sair dessa batalha vitorioso, né, então, se Deus quiser, estaremos, né, a partir aí de lá mais ou menos antes de 7 horas, 7, 8 horas, se Deus quiser, a gente vai voltar aqui comemorando esse título juntos e acompanhando toda a repercussão na imprensa aí esportiva desse pós-jogo que, se Deus quiser, vai ser com o Galo aí campeão. Galera, você mudaria alguma coisa nessa escalação? Essa é uma escalação prevista porque é a escalação que jogou contra o River, ganhou do River, ganhou aí do Fluminense, que jogou, né, o melhor futebol aí, mais vistoso aí nessa Libertadores, nessa fase, né, de mata-mata aí do Galão da Massa, é o time que se portou melhor em campo, e provavelmente será esse mesmo time que o Gabriel Milito irá escalar, que Deus abençoe, que tenha as melhores estratégias, os nossos jogadores consigam executar com perfeição e com muita competência para conseguir aí, quando tiver a oportunidade, de fazer os nossos gols aí, pra gente se sagrar campeão. Galera, comenta o que você achou da escalação, se inscreva, deixa o like, comenta o que você achou do vídeo, forte abraço, vou ficando por aqui. Se Deus quiser, volto aqui com mais vídeos aí, com boas notícias do Galão da Massa, se Deus quiser, campeão. Fui, um forte abraço, aqui é Galo.